Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta, aqui na TV Educativa de Ponta Grossa. Comigo no estúdio está o professor de História, Marcos Roberto Kuznick, que vai falar com a gente sobre a formação da civilização ocidental. Professor, muito bem-vindo. Eu aqui agradeço, Ney. Sempre um prazer estar aqui contigo. O senhor já esteve conosco aqui falando Sim. sobre sociedades secretas. Foi um Sociedades programa secretas. que rendeu belos comentários. Muito legal, muito legal. Bom ter contribuído para esse debate. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje é a formação da civilização ocidental. Comigo no estúdio está o professor Marcos Roberto Kuznick, professor de História. Professor, normalmente as crianças acabam não tendo, e eu não culpo os professores, mas sim o sistema, a oportunidade de entender como surgiram os primeiros povoados humanos e principalmente aonde surgiram, em que época. E também não tem acesso às discussões mais recentes sobre esse assunto, porque se contestam alguns dados que são consagrados dentro como eu posso dizer, do campo de história. Mas eu gostaria que o senhor nos explicasse a origem dos primeiros povoados, quando eles surgiram e o que é, eu acho que o senhor vai falar dela na sequência, a região do Crescente Fértil. Exatamente. Ney, o interessante é o seguinte, primeiro uma observação que você fez no início, a respeito até da própria cultura escolar. É interessante que há algum tempo atrás houve toda uma discussão a respeito de reformar o currículo de História e uma das propostas eu achei uma temeridade, que era justamente suprimir o estudo de História Antiga e partir para assuntos que seriam, na visão de quem estaria fazendo essa reforma, mais imediatos, mais interessantes, mais prementes. Eu discordo totalmente, porque o estudo da história antiga, o estudo do início disso que nós chamamos de civilização, é fundamental para que nós nos compreendamos. E é interessante que, se nós formos fazer uma análise da sociedade atual, embora ela esteja toda ornada, digamos assim, de elementos tecnológicos muito sofisticados, de tecnologias de informação, de mudanças na nossa forma de comportamento, da moralidade, nós temos muito mais a ver com essas civilizações ancestrais do que nós podemos ou queremos admitir. Então, o estudo dessas primeiras formas de organização da agricultura, de organização da cidade, de organização dos primeiros corpos de legislação, eles repercutem e estão profundamente enraizados na nossa civilização até hoje. Então mesmo, existe um historiador que diz que por baixo dessa fina casca de civilização corre um imenso rio subterrâneo, né, que carrega todas as lutas, os desafios que nós nutrimos por mais de 100 mil anos. Né? E desses 100 mil anos, o que nós chamamos de história, né, era comum que antigamente as pessoas classificassem o seguinte: existe a história e existe a pré-história. Qual era o critério de separar a história da pré-história? Pois bem, no século XIX, Ney, surgiu uma escola de historiografia, de análise da história, que considerava que só era possível escrever a história a partir de documentos escritos. Ok? N'est pas de document, n'est pas d'histoire. Não tem documento, não tem história. E isso fez haver uma valorização muito grande das culturas que, de alguma forma, deixaram registros históricos. Então, mesmo culturas antiquíssimas, como os sumérios, os acádios, os babilônios, os egípcios e posteriormente os gregos, foram civilizações que deixaram de alguma maneira uma cultura escrita. E foram essas civilizações que foram consideradas civilizações históricas.
Hoje, nós consideramos que documento histórico tem uma abrangência muito maior. Outros tipos de elementos produzidos pelo homem podem servir de testemunho daquele período. Então, usando esse critério, por exemplo, nós poderíamos dizer que os indígenas brasileiros não têm história, porque eles não são uma civilização que produz material escrito. Mas, de qualquer maneira, nos registros que nós temos, a gente pode falar que o grande ponto de transformação da civilização como nós a conhecemos foi a chamada Revolução Verde, ou a chamada Revolução Agrícola, que teria iniciado no Oriente Médio aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo. Então, para que os nossos espectadores nos entendam, o padrão, geralmente, de vida dos grupos humanos no planeta, antes dessa época, era de nomadismo. Então, as populações se deslocavam, chegavam até uma determinada região e aproveitavam os recursos que estavam disponíveis naquela região. Era a gente chama de civilizações caçadoras-coletoras. Muito mais coletoras do que caçadoras, né? Coletando frutas, coletando folhas, coletando raízes e também coletando animais que já estavam mortos. É bom dizer que, mais do que caçar, essas populações comiam carniça. Elas comiam grandes animais que já estavam mortos e dali retiravam nutrientes importantes, como a medula que estava no osso, etc., que era mais fácil do que abater esses animais, mas também caçavam. Quando aquela região, de alguma maneira, seja por alterações climáticas, seja porque os recursos tinham se esgotados, a migração continuava. E isso provocou essa grande jornada, essa grande epopeia, e o ser humano foi se deslocando desde seu berço original na África, até atingir as regiões ao norte da África, penetrar na Ásia, penetrar na Europa, penetrar através, segundo uma das teorias mais aceitas, atravessar o Estreito de Bering, que na época da grande glaciação existia uma língua de terra que ligava a Ásia à América, e a partir dali entraram no continente americano. Isso é uma das teorias. Outras teorias também falam que indivíduos humanos teriam atravessado o Pacífico em embarcações rudimentares e chegado também aqui às costas da América. Tudo isso para mostrar que o ser humano ele estava envolvido em pequenos grupos em movimento relativamente constante. Há mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo, começou a ocorrer modificações interessantes que levaram à formação do sedentarismo. Claro que quando nós falamos em modificações importantes, Ney, não é uma coisa assim que é hoje e amanhã começa a colocar. São situações que vão se modificando por décadas e séculos. É muito possível que o ser humano tenha percebido que muito mais fácil do que levar uma vida errante em busca de nutrientes vegetais ou mesmo animais, era possível plantar. E aí é que parece que a mulher tem um grande papel nessa atitude de começar a plantação, porque enquanto o homem se distanciava do acampamento, talvez em jornadas de dias em busca de caça ou em busca de coleta, a mulher começou a domesticar algumas plantas. Com o passar do tempo, percebeu-se que domesticar aquelas plantas era muito mais vantajoso do que se mover em nomadismo. O mesmo também aconteceu em relação aos animais. Muitas vezes muito mais fácil do que ir até a natureza em expedições que duravam dias em busca de animais, muitas vezes era melhor cercar esses animais, compreender melhor a dinâmica, criar esses animais, abatê-los e assim ter uma fonte de comida mais estável. Existe uma hipótese também, chamada de hipótese causal hidrográfica, hídrica. Sempre esses povoamentos
eles ocorriam próximos de fontes de água, óbvio. Né? As pessoas precisavam de água para consumir, precisavam de água depois para irrigar suas lavouras, para fornecer água para os seus animais. Então nós vamos perceber que esses primeiros povoamentos, no primeiro momento muito rudimentares, eles começam a surgir ao longo dos cursos de água. E aí entra a ideia do crescente fértil. Essa região no Oriente Médio chama crescente fértil porque, se nós olharmos no mapa, ela vai formar a figura de uma lua. Ali existiam rios onde essas populações podiam assentar ao longo dos rios. Onde hoje fica o Iraque, aproximadamente? Onde hoje fica o Iraque. É interessante o seguinte, que algumas informações que nós temos é que, se nós olharmos a paisagem do Iraque hoje, a gente vai ver uma região bastante árida. Mas nos parece que há 5, 6 mil anos atrás ela não era tão árida assim. Ela era uma região um pouco mais verde. E a partir desse momento começam a surgir umas modificações importantes. Porque vejam só, enquanto o homem é nômade e se desloca, ele nem tem uma chefia em tempo integral. Não há um elemento, um sujeito que tenha, talvez um ancião, alguém ali que vai ser o chefe, mas não é esse papel em tempo integral. A partir do momento que uma cidade começa a ser organizada, uma série de trabalhos tem que ser coordenados. E a coordenação desse trabalho começa a gerar uma hierarquia. É a mesma coisa o seguinte, Ney, vamos supor que nós dois fazemos parte de uma dessas sociedades tradicionais. Aí é feita uma divisão de terreno próximo ao rio, só que de repente a minha gleba de terra fica a 10 metros do rio, a tua fica a 100. Então você já vai ter mais dificuldade de ir lá pegar um balde de água e levar. Então vai começar a haver uma disparidade. Quer dizer, a partir do momento que eu começo a dividir a terra, começa a haver uma desigualdade nesse processo social. Quer dizer, aquela sociedade que no primeiro momento era igualitária, ela passa a não ser tão igualitária. Outra questão é que, quando se percebe que são necessárias algumas obras de irrigação, por exemplo, construção de canais, construção de diques, essas obras não podem mais ser feitas por um pequeno grupo de pessoas. Elas têm que ser coordenadas para ser feito por um grande grupo de pessoas. Até que nós vamos chegar a algumas situações, como, por exemplo, a constituição do Estado egípcio, onde você tem obras gigantescas que são coordenadas de uma forma absolutamente vertical a partir do Estado. Quer dizer, podemos dizer, Ney, que a formação da cidade está intimamente ligada à formação da agricultura e da pecuária. São esses dois elementos que vão permitir que o homem não tenha mais uma vida nômade e, a partir de agora, ele se estabeleça. E, ao se estabelecer, vão também se estratificando as relações de poder que vão surgindo. Essas relações de poder, no primeiro momento, são criadas a partir da força que cada um tem? Inclusive, eu falo força física? Força física. O direito inicial é o direito da força. Só que, num outro momento, elementos assim mais subjetivos vão surgindo, como, por exemplo, o elemento religioso. O homem tradicional, ele pertence a um tipo de relacionamento religioso que tem dois elementos peculiares: o animismo e o panteísmo. Né? O animismo, essas civilizações, essas populações tradicionais, elas veem que cada elemento da natureza é dotado de um espírito, é dotado de uma vontade. Então, quando, por exemplo, o homem do passado ele vê o céu, o Sol descrever uma órbita, ele acha que aquilo existe uma vontade. Se eu sou um ser de vontade, então é óbvio que o Sol, a Lua, as estrelas, a árvore que cresce, o peixe que salta, ele também tem uma vontade, ele tem um baloma, ele tem um espírito. Isso se chama animismo. Por isso que as religiões xamânicas, que hoje inclusive vivem todo um
reflorescimento, nessa tentativa do homem se reconectar com a natureza, elas atribuem muito, por assim dizer, um espírito às coisas. Outro elemento é o panteísmo, é a crença de que a divindade suprema, ela não é algo que está dissociado da natureza. Natureza e divindade, elas são mais ou menos, elas se confundem. Pois bem, a partir do momento que você começa a criar uma estrutura social hierarquizada, isso também muda. De repente aquele Deus, que é um Deus do rio, do sol, do mar, do vento, ele passa a ser concentrado na figura do sacerdote, ou na figura do rei sacerdote. E isso vai criando as estruturações das grandes religiões, que de uma certa forma refletem a estrutura política. Já posteriormente, com as cidades do Oriente Médio, do Crescente Fértil já organizadas, com centenas, milhares e até centenas de milhares de habitantes, como aconteceu com Nínive, como aconteceu com a Babilônia, que é o caso mais emblemático, você vai ter uma estrutura hierarquizada. Os deuses do Estado, o rei como um rei sacerdote que intermedia a lei dos deuses para com a lei dos homens. Quer dizer, esse processo acompanha a complexificação das relações humanas. Bem, então aí nós temos alguns elementos que, se eu pudesse resumir, eu destacaria a atividade nômade, a superação dessa atividade através de algo que parecia muito mais vantajoso, que era a plantação e a pecuária, né, ou seja, a agricultura e a pecuária, e as relações de poder, criadas no primeiro momento pela força física, algo que inclusive se estendeu pelo tempo através dos exércitos. Sim. E também através do discurso e da religião. Então, aqueles que tinham uma conexão divina, normalmente acabavam tendo um certo poder dentro da tribo ou da cidade. Isso nós podemos ver, inclusive, na estrutura das tribos brasileiras, dos índios brasileiros, com o cacique e o pajé, né? Que também tem essa relação, embora o cacique seja superior ao pajé, o pajé é extremamente respeitado. E pelo que o senhor fala, eram reis sacerdotes, ou seja, uma estrutura mais complexa ainda, que concentrava todo o poder militar e o poder religioso, fazendo com que as pessoas fossem naturalmente subservientes, né? Porque é isso que caracteriza, em boa parte, a capacidade de vivermos em sociedade. Nós somos subservientes ao Estado, a um código, a uma legislação. Quando, e aí eu entro, porque eu acho que eu me antecipei um pouco aos fatos, quando que o código, a legislação, se torna mais forte do que a própria força do rei sacerdote? Interessante o seguinte, que os primeiros códigos escritos, as primeiras tentativas de colocar códigos escritos, porque no primeiro momento a gente tem as chamadas leis consuetudinárias. Elas não são leis escritas, elas são as chamadas leis do direito natural. Natural não no sentido que elas têm a ver com o código seja natural pela natureza, mas é algo que está posto dentro daquela sociedade, é tácito. Como nós mesmos no dia a dia fazemos uma série de atitudes que não estão escritas nem descritas formalmente. Nós as fazemos porque são tácitas. Porém, talvez os dois mais famosos que se lembra é o Código de Hammurabi, né, proclamado na Babilônia pelo rei Hammurabi, e os 10 mandamentos de Moisés. Agora, note que interessante que o mecanismo usado tanto por Hammurabi quanto para Moisés para legitimar esse código, para dizer, olha, esse código vocês realmente têm que obedecer, ele é muito perspicaz. Por quê? Hammurabi não diz que foi ele que fez aquele código. Ele não diz que foi ele, se bem que deve ter sido ele mesmo. Mas ele não diz que foi ele. Ele diz que ele recebeu esse código do deus Shamash, o deus Sol, que deu a seu grande servo e melhor servo, Hammurabi, para que implementasse essa lei. Ok, se você discorda dessa lei, o Hammurabi podia dizer, bom,
eu já não sei porque foi o Deus Shamash que mandou. Bem que é ele que queria implementar aquilo, né? Isso acontece muito em empresas, né? Às vezes o sujeito, ele quer que um subordinado faça uma determinada coisa, daí ele põe a conta na diretoria, que talvez a pessoa não vai ter acesso. Não, isso é uma ordem da diretoria. Bem que muitas vezes não é uma ordem da diretoria, é ele que quer daquela ordem, mas ele chuta para uma instância que não pode ser acessada por aquela pessoa. Então é isso que o Hammurabi faz, né? Ele pega um código que já era consuetudinário, o código não tem grandes novidades, mas ele sistematiza o código dizendo que aquele código lhe foi revelado pelo Deus Shamash. A mesma coisa vai acontecer com Moisés. Moisés vai lá, recebe iluminação, Deus fala a ele. Se alguém disser alguma coisa, poxa Moisés, mas isso é bom, aí eu já não acho uma boa ideia você discordar de Deus, né? Então esses códigos, eles surgem, claro, de uma necessidade de organizar a sociedade. E de organizar a sociedade conforme certos interesses. A necessidade de você ter uma chancela sobrenatural, e aqui não vamos discutir se essa chancela sobrenatural aconteceu ou não, mas é essa questão, quer dizer, é sempre a tentativa de legitimar esses códigos através de alguma autoridade. Sempre, veja que aí nós podemos pegar, né, inclusive o próprio conceito de verdade na nossa civilização. Verdade tem vários sentidos. Por exemplo, em grego, verdade se diz aletheia. Aletheia quer dizer não escondido. Ora, para os gregos clássicos, o que era verdade? É aquilo que se apresentava aos seus sentidos. Se aquilo não está escondido, não está dissimulado, e você é um ser racional, e a realidade é uma realidade racional, meu intelecto alcança a realidade. Então, a aletheia é algo que não está escondido. Para os romanos, verdade se fala veritas. Veritas é mais ou menos o seguinte, é uma coerência do discurso. Basta dizer aquele ditado italiano, é vero, se non è vero, è ben trovato. Veritas é o bem trovato, é coerente o que se conta. E um outro conceito de verdade é o conceito de enumá, que é dos hebreus. Enumá quer dizer amém. O professor falou, o rabino falou, o padre falou, Deus falou. Então, é verdade. É baseado, claro, que modernamente, né, o nosso conceito de verdade ele é uma mistura de todos esses. Então, esses códigos iniciais, eles surgem a partir de várias perspectivas. No primeiro momento, tentando legitimar uma divindade, se bem que, claro, com toda certeza, não era a divindade que queria aquilo, eram os grupos que dominavam. E depois vão surgir de demandas sociais. Por exemplo, durante a República Romana, vai haver uma reforma, vai haver uma revolta das populações que não eram patrícias, até o momento que eles dizem, não, a gente vai descer, vai sair da cidade. Foram todos ao Monte Palatino e ficaram lá, olha, se vocês não nos derem algumas prerrogativas, vamos embora da cidade. Aí houve a promulgação das leis das 12 tábuas, que era uma tentativa de acomodar o direito das classes privilegiadas dos patrícios com as classes dos plebeus. Então a evolução do direito é algo extremamente ligado ao processo de formação da civilização. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Lente Aberta, falando hoje sobre a formação da civilização ocidental. Comigo no estúdio está o professor de História, Marcos Roberto Kuznick. Professor, terminamos o bloco anterior falando das características das sociedades nascentes, que eram sociedades nômades, coletoras, caçadoras, descobriram as vantagens da agricultura, da pecuária, a estratificação social acabou se dando pelo uso da força e também pelo convencimento da religião, do sagrado. E a figura do rei sacerdote surgindo com muita intensidade nesse processo.
Eu gostaria, e perguntei para o senhor no bloco anterior, que o senhor falasse quando que os códigos acabam gerando estados. A gente falou dos códigos, da formação dos códigos, que estabelece um comportamento grupal, ou seja, não é mais preciso você ensinar verbalmente alguém, basta que a pessoa leia. A formação da escrita é razoavelmente recente dentro desse processo. Ela deve ter o quê? Uns 3.000 anos, não mais do que isso. E o senhor falou que há 10.000 anos, aliás, nesse caso 12.000 anos, 10.000 anos antes de Cristo é que surgem os primeiros povoados, e bem naquela região onde hoje se encontra o Iraque, que era a região do Crescente Fértil. Pois bem, dali saíram esses conceitos elementares, né, ou básicos, para que a sociedade pudesse se formar. Que sociedades se formaram em cima desses conceitos? A civilização egípcia, por exemplo? Olha, de todas essas civilizações que acompanharam o início do processo de formação das cidades, talvez as mais lembradas são os sumérios, os acádios, essas civilizações iniciais do Crescente Fértil, e são lembradas por vários motivos. Primeiro, pelo próprio legado que elas deixaram para as outras civilizações. Por exemplo, um legado que até hoje nós usamos dos sumérios, uma civilização tão antiga, são os sistemas de base 12. Veja que interessante. Hoje nós usamos sistemas decimais. O uso do sistema decimal é um presente da Índia. Né? A gente fala dos números arábicos, mas antes de ser arábicos eles eram indianos. Até existe uma anedota que diz o seguinte, que um embaixador indiano mandou presentes, enfim, para um credenciamento, digamos assim, para um sultão de Bagdá. E ele pensou, poxa, mas o que eu vou dar de presente para um homem que tem uma riqueza legendária? E ele preparou um tratado de como usar os números decimais, os números que nós usamos hoje. Segundo diria, quando se aproximaram as pessoas, entregaram aquele presente ao sultão, ele leu atentamente durante alguns minutos e disse: Allahu Akbar, nunca recebi um presente tão valioso. Então, através dos indianos, a numeração arábica e a numeração indiana entrou para os árabes, e que é mágico. Né? O sistema decimal, se nós formos ver, é mágico. Mas os sumérios, eles inventaram um sistema interessante, que é o sistema de base 12. E a esperteza deles estava assim, eles usavam como índice a mão. Então esse dedo servia de índice e eles contavam assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Daí as 12 horas do dia, né, as várias de base 12 que a gente usa até agora, né, 360, divisão de graus, etc. Então isso, as primeiras observações astronômicas com aproximações, claro que para fazer essas observações eles tinham razões, digamos, de natureza astrológica. Então foram civilizações que avançaram muito de um estágio muito simples até um estágio considerado sofisticado. Os egípcios são um capítulo à parte. Os egípcios começam um processo de desenvolvimento das ciências e das artes, na medicina, na construção, na filosofia, e é uma civilização que ela dura muito tempo. Nós estamos falando aí de uma civilização de 40 séculos. Para que nós tenhamos uma ideia, o historiador grego chamado Heródoto, né, considerado o pai da história, ele esteve na Grécia no século IV a.C. E foi lá que falaram para ele que as pirâmides tinham sido construídas por 100.000 escravos, etc. Ora, a construção das pirâmides estava tão longe do tempo de Heródoto, como Heródoto está longe do nosso tempo. É muito tempo. Então, talvez por isso que existe uma questão chamada até egitomania, que as pessoas procuram repetidamente compreender
como foi possível que uma civilização tenha produzido coisas tão prodigiosas? E a civilização egípcia é um paradigma. Durante muitos anos, houve muito pouca informação a respeito da civilização egípcia. Até que durante as guerras napoleônicas, no século XIX, foram descobertas inscrições, a famosa Pedra de Roseta. Era uma pedra, inclusive na cidade de Curitiba, por exemplo, no museu tem uma réplica perfeita dessa pedra. E essa pedra ela estava dividida em 3 setores, uma pedra grande assim. E uma parte estava escrito em hieróglifos egípcios, que eram completamente impossíveis de se decifrar naquela época. A outra parte da pedra estava escrito num idioma chamado demótico, que era uma linguagem egípcia mais simplificada. E a terceira parte da pedra estava escrita em grego. Ora, grego era possível ler. E ao ler o grego e fazer uma série de comparações, eles conseguiram decifrar a escrita hieroglífica, e isso abriu um mundo. Isso foi uma nova descoberta do Egito. Claro que vale a pena dizer o seguinte, não é que eles levaram para baixo de uma barraca e dali 10 horas eles saíram decifrando. Não, foi um processo que durou quase 30 anos, dada a dificuldade. E aí o Egito passou a ser um alvo de muita investigação. E o Egito ele tem uma peculiaridade, ele criou um dos estados mais sofisticados, mais verticalizados, mais organizados de toda a antiguidade, eu diria de todos os tempos. Qual é a contribuição do povo egípcio para a sociedade ocidental? São inúmeros. Primeiro, do ponto de vista tecnológico, eles desenvolveram muitas coisas. Por exemplo, o próprio sistema de escrita egípcio, o papiro. Antigamente, se você pegar, por exemplo, os sumérios, eles escreviam em tabuinhas de barro. Eles pegavam uma tábua de barro mole, gravavam com um estilete e depois levavam ao forno. Bom, não é preciso muito para imaginar que esse tipo de livro não é muito prático, né? É uma biblioteca de tijolos, né? Posteriormente, descobriram um outro material, que é o pergaminho. O pergaminho é couro couro de caprinos. Ele tem que ser curtido, é um material caríssimo, muito caro. E os egípcios, eles descobriram como fabricar o papiro. O papiro, ele tem vários lugares aqui em Ponta Grossa que as pessoas podem ver. Ele é um junco, ele cresce um talo muito alto, depois que você corta, ele geralmente cresce no banhado, eram as margens do rio Nilo. Você corta aquele junco, abre, fica uma espécie de uma palha de milho bem comprida, eles vão trançando e formam o papiro. O papiro é ótimo, ele é muito mais barato, é durável, tanto que tem muito papiro aí com 4.000 anos que está em perfeito estado, e ele fez muito sucesso. Sistemas de escrita, a medicina egípcia também tinha várias sacadas, várias compreensões. Muito da medicina egípcia veio do fato do hábito da mumificação. Como os egípcios acreditavam que eles tinham que conservar os corpos para uma vida futura, etc., o processo de mumificação implicava em abrir os corpos, retirar as vísceras, retirar o cérebro, etc. Isso fez com que, com o passar do tempo, eles conhecessem muito bem a anatomia. No Egito Antigo existiam médicos especialistas em óleos, em reprodução humana, ortopedistas, os médicos egípcios eram especializados. Claro que muito desse conhecimento se perdeu. E agora eu acredito que o maior legado da civilização egípcia para a civilização ocidental é, sem dúvida, o monoteísmo. O monoteísmo. Pelo seguinte, todos sabem que a sociedade egípcia ela é muito conservadora, assim ficou por 40 séculos, e era uma sociedade predominantemente politeísta. Existiam deuses para as mais variadas. O próprio faraó era um deus. O próprio faraó era considerado um deus vivo. Porém, aproximadamente no ano de 1350 a.C., surgiu um faraó, que é chamado até hoje do faraó herético, chamado Akhenaton. O nome dele, na verdade, era Amenófis IV. O irmão dele estava sendo preparado para ser o herdeiro do trono, mas o herdeiro
faleceu e ele veio assumir. E parece que ele estava sendo preparado, na verdade, para ser um sacerdote. E ao assumir, o Akhenaton começa uma série de reformas religiosas radicais. A ideia do Akhenaton simplesmente era o seguinte, que todos aqueles deuses, Ra, Amon, não sei o que, não existia. Não existia, passa de mera superstição e uso que os padres, né, da época, os sacerdotes, fazem para dominar o povo. Deus só existe um. E esse Deus é Atom. Ele chamava de Atom. Esse Deus é onipotente, é onisciente e não é um Deus dos egípcios. Ele é um Deus total. Ele banha as terras do Egito como banha as terras da Núbia. Isso é muito interessante, porque até então, por exemplo, Jeová dos hebreus era Deus dos hebreus. Jeová não é Deus dos cananeus, é um Deus nacional. Um Deus nacional. E ele tentou reformar a religião, colocando essa ideia que parecia ser muito avançada para os tempos, tanto que não deu certo. Assim que ele morreu, o pessoal disse que ele era um grande traidor, um grande bandido, apagaram até o nome dele lá dos monumentos. Mas, aparentemente, essa reforma religiosa feita pelo Akhenaton afetou muito outros povos, inclusive os hebreus. E reforçou a ideia do monoteísmo no sentido como ele veio a se desenvolver futuramente. Outra questão dos egípcios é a grande preocupação que eles tinham com a vida após a morte. Só um outro povo teve a mesma preocupação com a vida após a morte. Nós. Nenhum outro povo teve. Por exemplo, se você pegar a Bíblia, o Velho Testamento, não há referência nenhuma a isso. O Sheol, a região dos mortos, você morreu, você vai para uma profunda lá. Não há uma bem-aventurança, não há uma recompensa. Tem o seio de Abraão, etc. Mas não existe essa ideia de que o justo será recompensado no céu. Inclusive a vida eterna nem é um dogma dentro do judaísmo, como não era também para os semitas em geral. Eram regiões pragmáticas. Eu penso no aqui e agora, vou conseguir o que tem nessa vida. E os egípcios não, eles tinham essa preocupação da transcendência, como os cristãos, séculos depois, também vieram a recuperar essa perspectiva. Ou seja, que nós estávamos, na verdade, nos preparando para uma outra vida. E eu acredito que a grande importância dos egípcios é ter colaborado nessa percepção e que hoje é fulcral, é central dentro da moralidade e do pensamento da civilização ocidental. Em relação aos sumérios, o senhor falou, por exemplo, desse sistema duodecimal, acho que seria Sim, essa a expressão, com 12 unidades. Temos aí o dia com 24 horas, dois períodos. Sim, de 12, exatamente. Por exemplo. A questão da escrita, que se eu não me engano é atribuída aos sumérios, Sim. A invenção da escrita. A escrita cuneiforme, se eu não me engano. Cuneiforme, E o senhor falou dos acádios. Onde ficava a Suméria, onde ficava a Acádia? É interessante o seguinte, que nessa época, talvez o único grande estado unificado era o Estado egípcio. O Estado egípcio tinha uma capital, tinha um faraó, que era o soberano de todo o país, que vinha desde o Baixo Egito, que começava ali no Delta, até o Alto Egito, que lá muito próximo da Núbia. Então, se você observar no Egito, não havia cidades muradas. Era cidade aberta, era com Ponta Grossa. Chegou a ter uma entrada da cidade, você vai entrando. As cidades do Crescente Fértil, elas eram cidades-estados. Cada cidade tinha um soberano, e tinha um exército, e tinha um conjunto de deuses que eram deuses daquela cidade. Ainda que eles pudessem estabelecer alianças em alguns tempos, elas estavam sujeitas a entrar em conflito, como era o caso da Grécia. Nunca houve o rei da Grécia. A Grécia era o quê? Atenas, Esparta, Tebas, as grandes cidades, que em momentos elas podiam fazer uma confederação, mas havia guerras, como foi, por exemplo, a Guerra do Peloponeso, Esparta e Atenas. Então a Acádia, que também tinha uma cultura muito similar,
ela contribuiu muito também nesses avanços, principalmente com relação à matemática. Vale a pena dizer o seguinte, que a aplicação dos sumérios e dos acádios com relação especificamente à matemática, ela tinha razões pragmáticas. A necessidade da agrimensura, de medir campos, a necessidade de fazer o comércio, e da necessidade de fazer o comércio também decorre a necessidade de fazer registros eficientes e daí sistemas de registro eficiente, diferentemente dos egípcios, que não eram um povo essencialmente comerciante, que podia se dar o luxo de ter uma escrita muito mais rebuscada, sagrada, tanto que a palavra hieroglifo significa escrita sagrada, né? E esses povos começaram a passar por aí. E outra coisa é que esses povos tinham a astrologia em alta conta. Em alta conta. Então era sumamente importante calcular a órbita dos planetas, calcular as declinações, os movimentos retrógrados, etc. E isso fez com que eles tivessem uma compreensão bastante apurada do movimento das esferas celestes. Eu, por exemplo, sou astrólogo. Pratico astrologia profissionalmente. Hoje, para o astrólogo profissional, essa parte é muito fácil. Nós temos um software muito bem acabado, onde você lança os dados, ele já calcula todas as posições, efemérides, conjunções. Mas imagine, para um astrólogo sumério, isso era extremamente difícil. Bom, então levou a eles a esse tipo de coisa. Posteriormente, um outro povo, que é o povo fenício, elevou essa categoria do registro escrito a um nível superior. Por quê? Como que surge a escrita, né? A escrita surge assim. Num primeiro momento existe o chamado pictograma. Pictograma, eu vou lá e desenho o sol. Faço uma rodinha com risquinhos assim, eu desenho alguma coisa que lembre o sol. Isso é o pictograma. Eu vou desenhar um cavalo, eu meio que desenho um cavalinho, né? Ou, por exemplo, você olha aquelas figuras nos banheiros, homem e mulher, aquilo é um pictograma. É um bonequinho que lembra um homem e um bonequinho que lembra a mulher. Com o passar do tempo, as pessoas percebem que elas não precisam desenhar tão bem assim. Se elas fizerem uma rodinha com um pontinho dentro, já é o sol. Já é o sol. Isso é o ideograma. Então, quando você olha, por exemplo, os chineses, os japoneses, os coreanos, eles desenham por ideogramas, ou seja, são símbolos que em algum dia tiveram relação com alguma ideia concreta. Os fenícios tiveram uma sacada muito legal. Eles passaram a desenhar som. Eles não desenham ideia, eles desenham som. Então, ao invés de desenhar a casa, uma casinha, eles desenham a palavra casa. Né? Claro que existe um alfabeto chamado proto-cananeu. Desse alfabeto proto-cananeu veio o alfabeto fenício, veio o alfabeto hebraico. E desses alfabetos derivou o alfabeto grego e derivou o alfabeto latino, que nós falamos hoje. Só para vocês terem uma ideia de como todos eles têm parentesco. No proto-cananeu, se eu quero desenhar a letra A, é a cabeça de um boi. É uma cabecinha com chifre. Por quê? É a primeira letra de como fala boi. Os sumérios simplificaram, os fenícios simplificaram, eles simplesmente fizeram um triangulinho com chifre. Nós fazemos a mesma coisa. O que é a letra A? É um triângulo com chifre, para baixo. É a cabeça do boi. E a letra A, só que para nós a gente nem lembra. A letra O era de olho. A gente continua fazendo a letra O de olho. A Dalet, que é o peixe, é a cabeça do peixe. Hoje é a letra D. A gente só desenha aquela cabecinha do peixe. Então, na verdade, todos esses processos surgiram da ideia que, ao invés de eu desenhar ideias complexas, eu vou desenhar som. E isso, por isso que muita gente que diz, foram os fenícios que inventaram o alfabeto. Não é que eles inventaram o alfabeto, mas eles sofisticaram isso ao ponto de ser muito parecido com aquilo que a gente usa hoje. Por quê? Porque eram comerciantes. Não tinha tempo de ficar divagando, eles tinham que fazer alguma coisa que funcionasse.
Apenas para a gente poder se situar geograficamente. A Fenícia hoje... Fenícia era localizada onde hoje seria o Líbano, é isso? Onde seria o Líbano, exatamente. E Acádia e Suméria ficavam onde? Ficavam mais no interior, ficavam muito mais próximas o que a gente chama da Mesopotâmia. Entendo. Né? Existem dois rios, o Tigre e o Eufrates, e aí a gente volta àquela questão da chamada questão causal hidráulica, que essas civilizações elas vão surgir, obviamente, perto de onde tem rio, né? Porque é ali que eles vão... Só que existe uma diferença muito grande do crescente fértil com o Egito. No Egito, o regime de cheia e vazante do rio, ele é cronometrado. É cronometrado. Como dá o degelo das neves do Quilimanjaro lá na África, o rio Nilo começa a subir numa determinada época do ano, ele extravasa. Se você olhar uma foto do rio Nilo, você vai dizer, poxa, mas não é maior que o rio Tibagi. Não é um rio Amazonas, né? O rio Amazonas, você olha o rio, você não vê outro lado. Não é assim. O rio Nilo parece o rio Tibagi. Só que quando ele começa a ter a cheia, ele vai subindo e chega a ficar com 15 quilômetros de lado a lado. Quando ele volta, toda aquela terra que estava submersa, ela se torna uma terra extremamente fértil, ali deposita muita matéria orgânica. E os egípcios sequer precisavam arar a terra, eles soltavam porcos. Eles simplesmente jogavam sementes, soltavam porcos que iam patinando e estava plantado. Isso era totalmente diferente do que acontecia lá no crescente fértil, onde não dava para prever direito o regime do rio Tigre e Eufrates, e a terra era mais dura, ou seja, tinha que estar arado, ou seja, a terra não era tão generosa. Por isso que atraiu, anos depois, a cobiça do Império Romano. Né? Você tem um local em que você sabe que todo ano vai encher aquele tanto e vai esvaziar aquele tanto, e é fácil de plantar, poxa, é muito melhor do que você contar com outras efemérides aí. Professor, a gente está chegando ao fim do programa e é óbvio que não vamos conseguir contar a história da civilização ocidental como um todo, mas eu quis pegar esse início para que as pessoas pudessem entender alguns elementos básicos. Esses elementos que o senhor coloca, incluindo a matemática, a formação da agricultura, o desenvolvimento da agricultura, enfim, a tecnologia do papel, né, a escrita, na realidade foram presentes do Oriente Médio para o resto da Europa, porque a Europa se desenvolve a partir do contato com esses elementos, não é isso? Para finalizarmos o programa, eu gostaria de saber isso. Não vamos aqui entrar no aspecto do desenvolvimento da civilização oriental, que já é uma outra história, mas a civilização ocidental, ou seja, que acaba sendo dominada pela Europa séculos depois. A Europa não seria a Europa se não fossem esses conceitos desenvolvidos no Oriente Médio e no norte da África. É isso? Sem dúvida. Eu trabalho muito, na minha visão de história, com um conceito chamado de herança cultural. De qualquer forma, nós somos tributários de todos esses povos que nos precederam. Alguns mais, alguns menos. Então não há um isolacionismo. Eu vejo assim com muito ceticismo. Hoje, por exemplo, quando eu vi um vídeo onde um grupo de radicais da extrema direita lá estava Hail Trump, coisa e tal, a raça branca nos Estados Unidos, mas de repente o pessoal não visualiza que muito daquilo do que eles são foram gerados por civilizações negras da África, né? E que é extremamente injusto negar, dizer que não, nós que inventamos a civilização há 50 anos atrás. E isso é uma terrível inverdade. Ao estudar as civilizações antigas, a psicologia dessas civilizações antigas, nós podemos realmente compreender como os problemas, os desafios, as questões que nós temos que resolver, que não são de agora, são seculares, são milenares. E isso é importante, por isso que eu acho que é muito necessário que as pessoas leiam sobre a história antiga, leiam o que aconteceu, né? Eu mesmo recomendo um livro que já é um livro antigo, né? Até não é muito bem quisto na academia, mas eu gosto, que chama Nossa Herança Oriental, de um historiador chamado Will Durant. É uma leitura que eu confesso que é desafiadora, porque o livro é enorme,
é um livro datado, escrito nos anos 20, então obviamente tem uma série de falhas, etc. Mas eu acho que o autor ele faz um trabalho muito legal ao mostrar o quanto que a nossa civilização ocidental é tributária do desenvolvimento do que aconteceu no Crescente Fértil, no Egito, na Fenícia e nessas regiões do mundo. De alguma forma nós também temos o fenício, o egípcio, o acádio, o sumério dentro de nós. Professor Marcos Roberto Kuznick, professor de História, muito obrigado por dividir o seu conhecimento em História Antiga conosco aqui na TV Educativa Eu que agradeço, e com o povo de Ponta Grossa. Sempre será um prazer estar aqui conversando sobre esses assuntos, né, que nos ajudam a pensar e expandir a nossa consciência. Eu agradeço profundamente a você que estava em casa nos acompanhando até agora. O que foi possível perceber com os dados fornecidos aqui é que nós, descendentes de europeus, que literalmente invadimos a terra de outros povos, massacrados, os indígenas, nós somos, como eu posso dizer, pessoas que têm um débito com aqueles que recriminamos ou damos as costas. Não é a Europa o berço da civilização, e sim o Oriente Médio. É importante que essa informação seja dividida com todos e, principalmente, seja dividida com as crianças, para que elas percebam que todos somos iguais. E, principalmente, que não existe melhor nem pior, apenas pessoas diferentes. Um grande abraço, voltamos na semana que vem.